Bem-vindos ao TV Terror, o lugar onde seus piores pesadelos ganham vida. Prepare-se para mergulhar em histórias de arrepiar, cheias de suspense e mistério. Aqui, cada relato é feito para despertar seus medos mais profundos e te deixar pensando duas vezes antes de apagar as luzes. Se você gosta de sentir aquele frio na espinha, você está no lugar certo. Inscreva-se e não perca nenhuma história aterrorizante que está por vir. A Maldição do Gato Preto. Paulo era um homem simples, casado com Clara, e juntos eram pais de um bebê de 6 meses, chamado Miguel. Eles viviam em uma casa modesta nos arredores da cidade, levando uma vida tranquila até uma noite fria e chuvosa que mudaria tudo. Ao voltar para casa, depois de um longo dia de trabalho, Paulo avistou um gato preto, encolhido e encharcado, na esquina de uma rua escura. Seus olhos verdes penetrantes brilharam na escuridão. E algo naquela figura solitária despertou a compaixão de Paulo. Ele decidiu levar o gato para casa, pensando que o animal poderia trazer boa sorte, apesar de muitas pessoas acreditarem que gatos pretos eram sinal de mau agouro. Paulo, nunca sendo supersticioso, não se incomodou com isso e deu ao gato o nome de Nocturno, em homenagem à sua pelagem negra como a noite. Clara, sua esposa, ficou relutante em aceitar o novo membro da família, mas logo se acostumou à presença do gato. Nos primeiros dias, Nocturno se comportou como qualquer outro gato. Explorava os cômodos, se esfregava nas pernas de Paulo e Clara e passava longas horas deitado nos móveis, ronronando. No entanto, na segunda noite, um comportamento estranho começou a se manifestar. Exatamente à meia-noite, o gato soltava um miado alto e agudo, que ecoava pela casa, perturbando o sono e criando uma sensação de desconforto. Paulo e Clara tentaram ignorar, achando que Nocturno estava apenas com fome ou assustado por ainda estar se adaptando à nova casa. Mas com o passar dos dias, a meia-noite tornou-se o horário mais temido pela família. O miado de Nocturno ficava cada vez mais alto e sinistro, e com ele, uma série de eventos inexplicáveis começaram a acontecer. Os objetos na casa começaram a se mover sozinhos. Paulo e Clara ouviram mais de uma vez a mesa da cozinha se arrastando lentamente, como se uma força invisível estivesse movendo-a. Os quadros pendurados nas paredes caíam sem motivo aparente e portas se fechavam violentamente, como se fossem empurradas por mãos invisíveis. Logo, vozes sussurrantes começaram a encher os corredores da casa durante a madrugada, seguidas por gritos abafados que vinham de lugares indefinidos. Era como se a casa estivesse se tornando um campo de batalha entre o mundo dos vivos e o sobrenatural. Paulo, determinado a descobrir o que estava acontecendo, decidiu ficar acordado todas as noites até a meia-noite para observar o comportamento do gato. Ele logo percebeu que todo o terror começava exatamente quando Nocturno soltava o primeiro miado. Naquela noite, ele viu com seus próprios olhos os armários da cozinha abrindo e fechando violentamente e sombras estranhas e disformes dançando nas paredes, como se algo estivesse tentando escapar das profundezas escuras da casa. O ápice do terror aconteceu quando Paulo, ao ouvir um miado particularmente alto e assustador, correu até o quarto do bebê. Ele entrou no quarto e, para seu horror, encontrou Nocturno parado ao lado do berço de Miguel, com os olhos brilhando de maneira sinistra. O gato emitia sons que pareciam palavras em uma língua antiga e desconhecida, como se estivesse entoando algum tipo de feitiço. Paulo, tomado pelo pavor, tentou afastar o gato do berço, mas Nocturno resistiu, miando de uma maneira assustadora, quase como se fosse uma criatura humana presa naquele corpo felino. Foi nesse momento que Paulo percebeu que o gato não era normal e que ele estava lidando com algo muito mais perigoso. Desesperado e sem saber o que fazer, Paulo começou a buscar ajuda. Ele consultou amigos, pesquisou incessantemente na internet e até conversou com um padre local. Mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo em sua casa. Parecia que a própria realidade estava se dobrando sob o peso de forças malignas que ele não compreendia. Lembrando-se de histórias antigas sobre uma curandeira cigana conhecida na região por lidar com fenômenos sobrenaturais, Paulo decidiu procurá-la. A cigana vivia em uma cabana isolada na floresta, e quando Paulo chegou, foi recebido por uma mulher de olhos profundos e uma aura misteriosa. Ele contou tudo o que estava acontecendo em sua casa, e a cigana ouviu atentamente, com uma expressão grave. "Meia-noite", murmurou ela, mais para si mesma do que para Paulo.
Sempre à meia-noite. Paulo confirmou, e a cigana então explicou a verdade por trás de todo o terror. Há muito tempo, um demônio poderoso chamado Baal foi banido do mundo humano e preso no corpo de um gato. Cada noite à meia-noite, quando os portais entre os mundos ficam mais fracos, Baal tenta escapar do corpo do gato para tomar posse de um corpo humano. Paulo, chocado e apavorado, perguntou como poderia se livrar do demônio. A cigana o instruiu com detalhes sobre o que fazer. Você precisa pegar um espelho virgem, um que nunca tenha sido usado, e colocar o gato de frente para ele exatamente à meia-noite. Amarre o gato para que ele não possa desviar o olhar do espelho. Quando o demônio tentar escapar, ele será sugado pelo reflexo. Quando isso acontecer, quebre o espelho imediatamente e enterre os pedaços em um cemitério. Somente assim o demônio ficará preso para sempre. Paulo voltou para casa, determinado a seguir o plano. Naquela noite ele preparou tudo. Comprou um espelho novo, amarrou o Nocturno de forma segura e às 11h55 colocou o gato de frente para o espelho no meio da sala. O gato se debatia e miava desesperadamente, seus olhos brilhando em uma cor verde intensa que parecia penetrar a alma de Paulo. Quando o relógio marcou meia-noite, o ar ao redor de Paulo pareceu ficar denso e pesado. Nocturno começou a emitir sons guturais assustadores e uma sombra escura começou a se formar no espelho. Aos poucos, a figura de um ser horrendo, com olhos vermelhos como brasas e chifres retorcidos, começou a emergir do reflexo. Era Baal, o demônio, tentando escapar. Paulo, dominado pelo medo, sentiu suas pernas tremerem, mas manteve-se firme. Ele pegou o martelo que havia preparado e, no momento exato em que o demônio estava prestes a sair completamente do espelho, Paulo quebrou o vidro com um golpe forte. O espelho se estilhaçou em 1000 pedaços e um grito sobrenatural ressoou pela casa, como se o próprio inferno estivesse gritando de raiva. O silêncio que se seguiu foi absoluto e aterrorizante. Paulo, tremendo, recolheu os cacos do espelho e os colocou em um saco de pano, conforme a cigana havia instruído. No dia seguinte, ele foi até o cemitério local e enterrou os pedaços profundamente no solo. Depois do ritual, a casa voltou ao normal. O terror desapareceu, os objetos pararam de se mover e as vozes e gritos cessaram. Nocturno, agora livre da possessão demoníaca, voltou a ser apenas um gato comum. Ele ainda permanece na casa, mas sua presença não provoca mais medo. Paulo e Clara, aliviados, voltaram a viver suas vidas tranquilamente. Mas Paulo nunca esqueceu a experiência terrível que viveu. De vez em quando, ele olha para Nocturno e se pergunta sobre os mistérios insondáveis do mundo espiritual, sempre lembrando do mal inimaginável que enfrentou e venceu. Assim, a história de Nocturno, o gato possuído, se espalhou pela região, tornando-se uma lenda contada de geração em geração, um aviso sombrio sobre os perigos de desafiar o desconhecido. Obrigado por acompanhar mais uma história assustadora no TV Terror. Espero que tenham sentido o frio na espinha e mergulhado no medo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar e se prepare, porque no próximo episódio o terror vai te surpreender ainda mais.